Pessoal, da nossa discussão anterior, né, a gente viu que mecanicamente, né, quando num sistema não existe atrito, ou seja, a força é escrita como sendo menos o gradiente de uma energia, de uma função escalar U, que a gente chama de energia potencial, né? Exemplo disso é a energia elétrica, né, a energia potencial elétrica, a energia potencial gravitacional, né, e, consequentemente, né, a força elétrica de Coulomb, a força da gravitação universal de Newton, tá? Elas seguem uma lei que é desse tipo aqui. E quando eu tenho uma força desse tipo, né, a gente tem um trabalho, né, que independe do caminho, né? Se eu fizer essa integração conforme feito anteriormente, isso aqui vai dar menos delta U, né? Onde U é essa função escalar que a gente chama de energia potencial. Então, essencialmente, o que aconteceu aqui foi a conversão, né? Foi a conversão de energia potencial, seja elétrica, gravitacional ou outro tipo, em trabalho, completamente em trabalho, né? Em algumas condições, algumas funções termodinâmicas têm esse tipo de comportamento. E a gente vai tentar introduzir um sistema como esse, né? Então, a energia interna vai ter um comportamento como esse quando eu tiver a variável extensiva x e o número de partículas nj constantes, tá? Constantes. Então, quando eu tiver esse tipo de sistema, a gente vai ver, vai perceber que a energia interna se comporta como uma energia potencial. E aí a gente chama ela de um potencial termodinâmico. Por uma questão de afinidade, né, eu vou considerar um sistema, né, um sistema do tipo PVT, né, pressão, volume e temperatura. Né? Então, quando a gente tem um sistema, vou considerar um sistema como esse, né? Vou considerar um volume V, né? Isolado, com um gás aprisionado dentro desse volume, né? Ele é isolado e fechado, né? Isolado e fechado, tá? E aqui eu coloco uma parede móvel que pode permitir a passagem de calor, né? Eu vou permitir, né, que externamente o sistema realize trabalho através de um fio, né, que não permite a condução de calor, né? Coloco uma polia e nessa polia aqui eu coloco, né, um peso, tá? Um peso cuja massa pode ser aumentada ou diminuída, né, gradativamente, retirando ou colocando essas massinhas aqui, né, como se fossem bolas de gude. Né? Bom, esse sistema aqui, né, ou ele vai, né, o gás realiza trabalho para suspender este peso, né, contrariar a força da gravidade, ou então o peso devido a esse mecanismo externo realiza um trabalho sobre o gás. Né? Então, no primeiro caso, a gente vai ter que P1 vezes A mais M, né? M vezes G, né, é maior do que P2 vezes A, onde P1 é a pressão nessa região aqui do volume, P2 é a pressão nessa região aqui do volume, e A é a área, né, dessa superfície aqui, ó, tá? Que divide, né, uma parede que divide duas partes dentro desse volume total, tá? Esse M, né, que está presente aqui, é a massa que eu tenho contida dentro desse recipiente. Então, ó, veja só, nesse caso aqui, né, em que essa pressão mais essa força-peso aqui, né, transmitida ao longo desse fio aqui, tá? É maior do que P2 vezes A, ou seja, a pressão que o gás, né, está exercendo desse lado de cá, significa dizer que este peso está realizando um trabalho sobre o gás. E, obviamente, a desigualdade no sentido contrário, né, P1 vezes A mais
mg menor do que P2 vezes A, significa que o gás está exercendo um trabalho, né, para suspender, né, essa quantidade aqui de massa. Nós temos das leis de termodinâmica e equação fundamental as seguintes relações, né? Que ΔU, né, a quantidade de energia, variação da energia interna no sistema, isso é igual à variação da quantidade de calor menos, né, a quantidade de trabalho, né, realizado sobre, né, ou pelo sistema, né, no caso o gás. Tá certo? Então veja só, como, né, as paredes dessa estrutura são isolantes, né, certo? Não é permitida a passagem de calor. Então, esse ΔQ aqui é zero. Nós teríamos, então, que ΔU é menos ΔW, né? Essa igualdade eu vou manter quando houverem processos exclusivamente reversíveis, né? Se eu tiver processos irreversíveis, a gente apresenta aí uma desigualdade, ok? Então, veja só, a quantidade de trabalho, né, realizado sobre ou pelo sistema é devido ao movimento, né, dessa parede aqui e devido internamente, né, ao aquecimento ou troca energética do gás, sem o movimento aqui, né, dessas paredes. Então a gente teria que isso é a integral de P dV mais um trabalho interno, ou chamado de trabalho livre, devido à estrutura interna, né, das moléculas do gás. Então veja só, né, de posse dessa relação, se eu mantiver, né, por exemplo, a parede fixa, né, essa parede aqui fixa do gás, né, no interior do volume, esse trabalho aqui é zero, né, e ΔW vai ser igual a mais, né, ΔW free, né, o trabalho livre, o trabalho do próprio gás, né, sem haver um deslocamento da parede, né, um movimento, um dV, dx ou algo desse tipo. E aí o que a gente conclui dessa expressão, né? Que se eu juntar esta com esta daqui, eu tenho que ΔU é igual a menos ΔW free, né? Ou trabalho livre, né, que eu tenho do sistema, tá certo? Então, essa expressão aqui é semelhante, né, a essa daqui, onde eu tenho que o trabalho realizado pelo sistema, né, é totalmente transformado em energia potencial e vice-versa, né? A energia potencial pode ser completamente transformada em trabalho. E nesse sentido, a gente diz que a energia interna do sistema comporta-se como uma energia potencial. Portanto, a gente chama a energia potencial de um potencial termodinâmico. Fica a cargo do leitor, né, que incluir processos espontâneos no sistema. Quando você tem presentes processos espontâneos ou irreversíveis, né, você teria que ΔU é menor do que essa quantidade de trabalho, certo? Fica como exercício para o leitor. Digo, para o ouvinte, né? Da equação fundamental da termodinâmica, né? A gente tem que U é igual a TS, né? Mais XY, né? Mais somatório em I de μI NI, né? Onde U é a energia interna, né? T é a temperatura absoluta, né? S é a entropia, X e Y, duas variáveis conjugadas, uma extensiva e outra intensiva, né? No caso do exemplo anterior, o X seria o volume, o Y seria a pressão, né? Volume extensivo, pressão intensiva. E aqui
né? Esse termo está associado a processos químicos, né? Esse daqui é o potencial químico variável intensiva e esse daqui é o número de partículas do tipo I, né? Que é uma variável extensiva, né? Uma variável termodinâmica extensiva. Então, através dessa expressão, a gente tem a definição de um potencial termodinâmico. Obviamente, a igualdade só vale quando eu tenho um sistema onde ocorrem apenas processos reversíveis, né? Se eu tiver irreversibilidade, a gente tem, né, essa. Então, de um modo geral, né, a gente tem essa relação aqui para definir a energia interna ou potencial termodinâmico, energia interna.